Amém, graça e paz, igreja. Que Deus seja louvado. Hoje estarei aqui compartilhando com você algo que Deus tem falado ao meu coração sobre o Natal. Eu acredito que eu vou trazer para vocês um panorama do Natal completamente diferente. E a primeira pergunta que eu queria fazer, antes de iniciar o que Deus tem falado e tem colocado no meu coração, é o que significa o Natal para você. Você como cristão, como servo, como filho de Deus, aquele que conhece Jesus, o que é o Natal para você? O que significa o Natal para você? Eu poderia aqui pontuar vários significados do Natal. O Natal nos deixa com um coração mais aquebrantado. O Natal nos deixa um pouco mais sensível. O Natal nos deixa um pouco mais generoso. O Natal faz com que aquele amor que há entre nós venha fluir mais um pouco. Às vezes você está falando com o irmão nesse período de Natal e você leva uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E o teu irmão está com aquele coração aberto porque está no período de Natal. Para uns o Natal significa um velho de barba branca com um chapéu vermelho e com a sacola cheia de presente atrás. Para outros o Natal nem isso significa. O Natal muitas vezes significa tristeza, porque tem perdido entes queridos. Para outros, o Natal não significa nem esperança. Eu queria trazer para vocês algo que Deus falou no meu coração. E Deus me fez primeiramente essa pergunta: o que significa o Natal para você, Belchior? Eu passei essa semana toda conversando com Deus nesse período ao qual nós nos tornamos um pouco mais sensível, mais atento aos acontecimentos. Mas eu quero confirmar a vocês que brotou um fogo no meu coração, algo que ardia dentro de mim, e eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever e disse: Senhor, o Natal significa isso para mim, significa isso, significa aquilo. E eu abri o meu coração para Deus nesse momento. E eu perguntei: Senhor, será que as minhas colocações, as minhas respostas, a questão que o Senhor me fez, está coerente o que é verdadeiramente Natal? Eu, por um determinado momento, eu não ouvi nada. Não sei se muitos aqui acreditam que Deus fala com a gente, mas eu sou um testemunho vivo de que Deus fala verdadeiramente. Deus fala da forma como Ele quer, independente de qual pessoa você é, ou quem você é, ou da maneira que Ele quer. Deus pode falar através de uma pessoa, Deus pode falar através de um louvor, eu posso falar através da palavra, Deus pode falar através de uma oração, Deus pode falar através de um gesto. Muitas vezes você está pedindo uma resposta a Deus, mas Deus está em silêncio, e chega aquela pessoa que se aproxima de você e te dá um abraço, e você se aquebranta. Porque ali não foi aquela pessoa que te abraçou. Foi o Senhor que disse: no momento você não precisa ouvir nada, só recebe o meu abraço. Isso nos traz consolo, saber que aquele abraço que recebemos foi algo diferente. Mas eu quero insistir: o que significa o Natal para vocês? Será que nós viemos aqui buscar verdadeiramente o sentido do Natal? Ou a gente continua um pouco confuso? Se eu chegar pessoalmente para você e perguntar:
Me fale o que significa o Natal para você. Você teria a resposta imediata? Ou você pediria algum tempo para pensar, para poder formular uma resposta coerente, bonita e satisfatória? Foi isso que eu fiz. Eu parei um pouco para pensar e comecei a escrever. E começou a chover versículos. O Espírito Santo começou a me trazer a palavra dele. Eu disse: Senhor, me leva a um texto que eu possa trazer para os meus irmãos algo que verdadeiramente represente o Natal. Eu podia ter escolhido Mateus. O pastor Cledemir orou aqui e falou o título, e falou uma passagem que o anjo se apresenta a José e diz que a esposa terá um filho e ele se chamar Jesus. Jesus no grego, transferindo para o hebraico, significa Josué, que quer dizer Yeshua, ou o Deus da salvação. Era um nome comum, mas ele tinha um significado. Podia ter lido Lucas, que fala do nascimento de Jesus, ao qual se apresenta Gabriel diante de Maria e diz: bem-aventurada tu és, mulheres entre outras mulheres, porque foste escolhida de Deus, e dentro do teu ventre nascerá o Salvador. Isso vem do poder do Espírito Santo que te concederá. E porás o nome de Emanuel, Deus conosco. Mas o Espírito Santo me conduziu a um outro evangelho. Ao Evangelho de João, capítulo 1. Aonde eu comecei a ler e o meu coração se derreteu pelas palavras que ali estava escrita. Embora ter lido várias vezes, mas eu nunca li como eu li desta vez. Eu queria compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos pular para o versículo 9 ao 14. Para quem não conhece, o Evangelho de João é o último da Bíblia, tá? Dos 4 evangelhos. Não pensem que eu estou passando mal, não, é porque eu sou chorão mesmo, viu? Esse chorar não é de tristeza, mas é um chorar de alegria. É um chorar de que a palavra, ela borbulha dentro de mim. E esse fulgor, esse calor, essa presença que aqui estou sentindo, eu quero que vocês possam receber em nome de Jesus. E que vocês saiam diferente de como entraram aqui. E que vocês possam perceber o significado do verdadeiro Natal. O pastor Cledemir tem comentado aqui, tem falado com propriedade sobre os frutos do Natal. Que nós, como árvores, devemos gerar frutos. Porque se assim não gerarmos esses frutos, o machado está ao pé e ele vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. Isso inclui a generosidade, o amor, a harmonia entre uns aos outros, a compreensão, o consolo, o suportar, não de dizer: Wesley, eu te suporto porque estás aqui na igreja. Não, mas o suportar é de dar a mão a ele e dizer: o que você precisar, eu estou à tua disposição, meu irmão. Nós vamos chorar junto, nós vamos rir junto. É esse suportar que a palavra de Deus traz para a gente. Senhor, me dá a sabedoria necessária
que tu tenha misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu estou entrando num campo muito santo. Que o teu Espírito possa me usar, Senhor, com toda a liberdade. E que toda a glória e toda a honra sejam dadas a ti, Jesus. Porque só tu és merecedor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas o seu não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João, ele é um pouco especial em relação aos outros. Se você observa, João é um pouco mais espiritual do que os outros. João é um pouco mais audacioso do que os outros. João não está preocupado em descrever o nascimento de Jesus, porque ele já sabia que ele já era antes de vir. O nascimento de Jesus foi um nascimento carnal, encarnado Deus conosco sobre a terra. Mas João já tinha um conhecimento que antes que existisse o mundo, ele já era. João tentou trazer para as pessoas em quem trazia a palavra, falar de uma forma mais profunda de Jesus. E ele reconheceu o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é o próprio Jesus. É um presente de Deus que foi nos dado e foi prometido desde o princípio do mundo. A palavra diz que mesmo que antes existisse o mundo, ele foi crucificado por nós. Você foi escolhido por Deus. João, ele tenta resumir de uma forma simples, mas profunda. Me dê licença que eu gosto de falar um pouquinho aqui, tá? Pastor, se me permite. O verdadeiro Natal se vive na pessoa de Jesus de Nazaré. Não em presentes, não em fantasias. O Natal não é um momento no espaço e tempo. O Natal é eterno. Isso João em seu evangelho deixa bem claro. Jesus é o meu verdadeiro Natal. E não posso gerar frutos se não tiver Jesus em mim. E reconhecer que Ele é o verdadeiro Natal. É aquele que me proporciona através do seu Espírito Santo o poder de eu gerar frutos e ser reconhecido verdadeiramente como filho de Deus. João entende que o Natal não é um momento histórico, mas é um momento eterno. Não é à toa que João queria só viver coladinho com Jesus. Chamado o discípulo amado.
João descreve coisas que há uma particularidade em relação aos outros 3 evangelhos. João não fala de milagres, mas ele fala de sinais. Porque os sinais apontam para alguém. E esse alguém chama-se Jesus de Nazaré. Esse alguém é o Natal que nós devemos viver. O Natal é o próprio Jesus presente na humanidade. Aqueles que estavam no princípio com Deus e era o próprio Deus. Aquele que todas as coisas foram feitas por Ele, foram feitas nele e para Ele. Tudo o que está fora de Deus morre. E foi isso que aconteceu conosco. Já nascemos mortos dos nossos pecados. Porque nós usurpamos tentar ser igual a Deus. E nós viramos as costas para Deus e disse: sou autossuficiente, não preciso de ti. Eu acredito que o Espírito Santo perguntou: Pai, se esses seres que são semelhantes a mim e a ti, por terem a sua própria vontade, virar as costas para nós e nos abandonar, eles vão morrer. E para que isso não aconteça, é necessário que um de nós vá buscá-los e tentar resgatá-los. Nós precisamos morrer em seu lugar. Isso quem fala é Atanásio, 3º século. E faz um momento de silêncio, em que se encontra Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus diz: tem razão, é necessário que alguém vá e morra no lugar deles. Alguém santo como nós. Nesse momento, o filho levanta a mão e diz: Pai, eu vou. E Deus decretou: haja cruz, antes que haja luz. A redenção no plano espiritual já estava concretizada e se materializou aqui. Então o nosso Natal já é desde o princípio e não nesse momento, nesse presente século. Aquele que era a luz do mundo, diz o apóstolo João, a luz habitou entre nós, aquele que era a luz dos homens. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Não mataram, ele se doou. Porque ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la. Muitos se alegraram naquele momento da crucificação e disseram: conseguimos, vencemos, acabamos com ele. Mas ele não conhecia quem era verdadeiramente o Filho de Deus. Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Quantas vezes o nosso Natal andou sobre as ruas, tentando trazer o reino de Deus, o amor, o perdão, mas todos estavam cegos e não o receberam, viraram simplesmente as costas e ignoraram. Jesus sentou de frente para Jerusalém e chorou. Queria te ajuntar como as galinhas juntam os pintinhos, mas tu não me ouviste. Nasceu através de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. E o Natal começa a caminhar dentro da história. O Natal se reencarna, o Logos de Deus se reencarna e começa a andar na história. Nasceu pelo milagre, foi concebido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Nasceu de uma virgem. E mais além ele disse: e crescia em poder, em tamanho e graça.
Jesus, ele é a esperança dos homens. A promessa manifesta desta criação desde a fundação do mundo. E o interessante é observar que o Natal começa a caminhar. Chega aos seus 12 anos de idade, ele senta diante do sinédrio. E os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, ficam impressionados com a sabedoria que esta criança tinha. É bem verdade que um filho judeu, pela tradição, aos 7 anos de idade, ele tem que saber toda a Torá decorada. Mas as perguntas que Jesus fazia deixavam os fariseus e os saduceus enrascados. Eles não conseguiam responder. E sabe o que eles diziam? Diz a história: ainda é muito pequeno para entender isso. O Natal caminha, vai ser convidado para um casamento. E aí João tenta deslumbrar as festas e tenta demonstrar os sinais que o Natal começa a se manifestar no meio de nós. Primeiro milagre, primeiro sinal: transformação da água para o vinho. Isso significa mudança total. Mudança total. E ele começa a caminhar. E o interessante é que vidas através desse Natal foram resgatadas. Enfermidades foram curadas, demônios foram expulsos, pães multiplicados. Os cegos começaram a enxergar. Esse Natal andou sobre as águas. Esse Natal se transfigurou. Mas o interessante é que, para nós termos a confirmação que este Natal era realmente um Natal de Deus, nós precisávamos de 4 sinais que identificavam o Messias. João relata 12. E Lucas relata mais 2. A gente pode pensar e dizer: bom, esses fariseus, os cabras eram uns cabras chatos. Eu não sei se todos aqui entendem o que é cabra, porque eu sou nordestino. Mas os fariseus eram uns cabras chatos. Uns caras que ficavam no pé de Jesus. Jesus ia para um lado, os caras iam. Jesus ia para o outro, os caras iam. Vocês já conhecem alguém que é assim? Mas eles não estavam errados. Eles tinham essa função de identificar se Jesus de Nazaré era verdadeiramente o Messias. Porque ele conhecia os 4 milagres ou sinais messiânicos que o Filho de Deus teria que fazer na terra. Naquela época existiam muitos Jesus. Muitas pessoas que se diziam Messias. E os fariseus estavam nesse intuito, nessa função de identificá-los. Mas Jesus continua a caminhar e ele diz: eu vim para libertar os cativos e os oprimidos. Eu vim fazer com que os cegos se enxerguem e os coxos andem. Eu vim trazer justiça. E muitos não entendiam o que ele estava tentando falar. Os 4 sinais que eu posso relatar para vocês, messiânicos, que o Natal fez no meio de nós, durante os seus 3 anos ministeriais. O primeiro encontra-se em Lucas capítulo 5, versículo 12, a cura de um leproso. O Messias, ele teria que curar um leproso. Jesus vinha andando na cidade, e nisso um leproso que estava afastado do local, grita e fala: Jesus! Jesus para, e ele diz: tens misericórdia de mim, se queres que eu seja limpo, diz uma só palavra e eu serei limpo. Ele se aproximou de Jesus e Jesus disse: quero ser limpo. O Natal chegou para a vida deste homem de uma forma surpreendente, porque era uma pessoa que estava completamente escanteada da sociedade. Era um homem que estava afastado da sua família. Era um homem considerado como um porco, como um sujo, como um podre. Estávamos assim também. Andávamos com vestimentas de trapo.
A própria palavra diz. E hoje nós somos revestidos com um manto, como de linho, mais branco do que a neve. O segundo milagre que Jesus teria que comprovar, vamos dizer assim, era curar um cego de nascença. E essa história é interessante porque Jesus ele está caminhando e os seus discípulos perguntam a Jesus: Jesus, quem pecou? Foram os pais desse rapaz ou foi ele que pecou para nascer cego? Eu pergunto, como é que um feto pode pecar dentro da barriga de uma mãe? E Jesus disse: nenhum nem outro. Ele nasceu assim para ser manifesta a glória de Deus. Jesus mandou ele lavar-se no tanque de Siloé. E ele voltou enxergando. Criou um tumulto. Os próprios fariseus chamaram o cego e foram interrogá-lo. E dizer: você não era cego nada? Ele disse: eu era cego. Você não era cego? Você não era cego? Eu era cego. Chama os pais dele. E chamaram os pais. E ele disse: olha, esse meu filho nasceu cego, mas eu não respondo por ele porque ele é de maior. E quem te curou? Ele até então não sabia. Mas num certo tempo se encontrou com Jesus. Jesus se apresentou e disse: prazer, Jesus. E ele não perdeu tempo, ele foi contar aos fariseus quem tinha o curado. O terceiro milagre que eu quero compartilhar com você: o Messias deveria expulsar demônios. Vocês aqui todos lembram a passagem que Jesus, ele entra no barco com seus discípulos e vai para Gadara. Há uma tempestade naquele momento. Jesus está dormindo no barco. Os discípulos que são pescadores, os apóstolos, a maioria pescadores, ficam nervosos, têm medo e vão acordar Jesus. E diz: Jesus, não te importa que nós nos perecemos? Jesus se levanta, observa como está a situação, ele vai até a proa do barco e diz: que os ventos e os mares parem. A palavra diz que ele acalma o mar e os seus discípulos olham para ele e dizem: quem é este? Que até os ventos e os mares obedecem. Este é o meu Natal. Este é o seu Natal. Em que nada pode vencê-lo. Jesus chega em Gadara. E ao chegar em Gadara, a primeira coisa que acontece: um homem que estava afastado no campo, nu, todo algemado, se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que vieste fazer a me atormentar? Jesus olha para aquele homem e pergunta: quem és? E ele diz: Legião é o meu nome. E a palavra diz: porque tinha muitos demônios. E os demônios sabiam que Jesus iria expulsá-lo, porque mesmo antes de Jesus chegar, quando eles avistaram Jesus, já sabia quem ele era. E pediram para que Jesus lançasse esses demônios nos porcos. E Jesus assim o fez e disse: vão. Nos versículos mais abaixo diz que aquele homem ficou são, em perfeito estado e consciente. E implorava para que o Natal pudesse levá-lo com ele. E ele disse: não, tens que ficar aqui e testemunhar do que Deus fez sobre a tua vida para aqueles que não conhecem. Muitas vezes nós tentamos fugir do local ao qual Deus nos coloca, porque nós nos acovardamos. Nós esquecemos que temos Deus em nós, que temos o Espírito Santo em nós, para continuar caminhando e lutando. Ou você pensa que você é capaz por si só? Semana passada eu estive doente e ainda estou me recuperando de uma gripe.
que eu peguei com as minhas irmãs aqui do louvor. Orei. Orava e Tilenol. Mas chegou um dia que eu não conseguia ficar em pé. E tive a consciência de como nós somos frágeis. E precisamos do Espírito Santo para que nos conduza. O quarto e último. O Messias teria que ressuscitar alguém. Ele não só ressuscitou um. Ele disse: vocês querem prova? Um é pouco. Jesus estava com seus discípulos afastados. E alguém chega como um mensageiro e diz: Jesus, o teu amigo está doente e doente para a morte. Falava de Lázaro. Era o mensageiro enviado pelas suas irmãs, Marta e Maria. Jesus ali mesmo, ele continua ensinando e pregando a palavra. Depois de 4 dias, Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos até onde está Lázaro. E os discípulos perguntam: mestre, já fazem 4 dias, ele já deve estar morto. Ele disse: ele não está morto, ele dorme. Jesus caminhou e chegou até lá. Vocês conhecem muito bem a história. O pastor já falou várias vezes sobre essa história. Que se jogam diante de Jesus e clamam a Jesus e pedem a Jesus e choram nos pés de Jesus. E Jesus está ali, Jesus se comove com elas e diz: olha, me leva. Me leva à sala do trono. Oh, Jesus. Foi o lugar onde Jesus foi. Antes de se colocar diante do sepulcro onde Lázaro estava, Jesus, ele foi até a sala do trono e disse: Pai, eu te dou graças, porque tu me ouviste. Mas é necessário que eu faça para que eles acreditem que tu me enviaste. E Jesus disse: tira a pedra. Afasta o que impede o morto sair. Será que tem pedra na sua vida? Se coloca nos pés de Jesus. A irmã de Lázaro disse: Senhor, já está morto 4 dias. E ele disse: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Se tu creres em mim, tu verás. Aleluia. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Naquele momento as pessoas param e observam para ver o que ia acontecer. Lázaro, sai para fora. O local onde Lázaro estava não só tinha Lázaro como morto, mas vários mortos. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor até os mortos ouvirão. Lázaro especificamente ouviu a voz de Deus, a voz do Natal que chegou para a sua vida e saiu do seu túmulo vivo. Vivo. Não era fake. Saiu vivo para testemunhar que o dono da vida, aquele em qual João fala, a luz dos homens, e a luz que é a vida dos homens, estava diante de um homem que estava morto e ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de Jairo quando voltou de Gadara. Todos diziam: está morta, não consegues ir. Começaram a rir de Jesus. Jesus pediu para que todos saíssem. E Jesus ressuscitou a menina.
Jesus estava com seus discípulos caminhando e estava vindo de Naum uma comitiva funerária. Uma viúva chorando em prantos porque o seu filho, o único filho, tinha morrido. A palavra diz que Jesus se comove com aquela mulher e com aquela mãe. Ele tem compaixão pelaquela viúva. Diz que ele toca no caixão e ele pergunta para a mulher: por que choras? Não chores, não chores, porque a comitiva da vida vai interromper a comitiva da morte. E Jesus disse: menino, levanta. Rapaz, levanta. Eu poderia passar a noite toda falando para vocês desse Natal, mas eu vou me segurar nesses 4 milagres e vou tentar passar para que vocês entendam que o Natal só não age com milagre, mas ele transforma. Aquele que não foi transformado porque não conhece o verdadeiro Natal. É impossível, aonde Jesus bate e entra, a pessoa não ser transformada. Não, pastor, mas eu creio em Jesus. De boca. É necessário que você creia de fato. Porque o evangelho não se fala, se vive. Você quer pregar? Viva o evangelho. Se necessário, fale. Assim dizia São Agostinho. Vidas que foram tocadas pelo Natal são transformadas de tal maneira que jamais elas vão permanecer a mesma. Vocês bem conhecem a história de Filipe, que Deus pediu para que ele fosse para um outro local, saísse de Jerusalém. E nesse momento Filipe foi transladado e se apresentou diante de um eunuco que vinha lendo o livro do profeta Isaías. Estava gerando uma turbulência na sua cabeça e um fogo no seu coração. E ele não sabia do que estava se tratando daquilo. Filipe estava junto da carroça e o viu. Entrou na carruagem e apresentou o Natal para o eunuco. A palavra diz que ele manda parar. E juntos tem um lago. E ele é batizado. Cornélio, um homem temente a Deus, conhecia de ouvir falar e buscava ter uma experiência com Deus. Isso é uma lição para a gente. Você quer ter experiência com Deus? Quer ou não quer? Amém, tão fraco, pastor. Vocês querem ter uma experiência com Deus? Saia da sua zona de conforto. Vá ao encontro de Deus. Cornélio orou a Deus, clamou ao Senhor. E um anjo apareceu e disse: olha, a tua oração foi feita, foi aceita. Manda 2 dos teus chamar a Pedro, que está na casa de Simão, e manda vir para cá, que ele vai falar de mim. Vocês conhecem a história? Pedro estava orando como um bom judeu, convertido. Ele já estava convertido, porque Jesus já tinha ressuscitado. Ele já tinha pedido 3 vezes perdão a Jesus. Já era um dos pilares da igreja primitiva. E nesse momento, ele vê uma visão de um lençol descendo com animais de todos os tipos. Se baixa sobre ele. E ele ouve uma voz dizer assim: mata e come. Mas ele, como um judeu, além de ser cristão, mas um judeu tradicional, religioso, disse: se fosse a dia de hoje, ele dizia assim: tá louco? Eu sou judeu, nada impuro entra na minha boca. E interessante que Jesus já tinha dito a ele: Pedro,
O que é impuro não é o que entra, é o que sai. Mas não entrava na cabeça de Pedro. Mas aquilo apareceu diante de Pedro e ele disse: tudo que Deus abençoa não é impuro, mas se torna puro. E eu sei que apareceu as duas pessoas e vem a visão e diz: olha, Pedro, duas pessoas vão bater e você vai na casa de tal lugar, assim, assim. Pedro foi. Quando chegou na casa de Cornélio, qual foi a primeira ação de Cornélio? A gente tem que vir para dia terça-feira aqui estudar a Bíblia. Cornélio se jogou nos pés de Pedro e foi o adorá-lo. E Pedro levantou Cornélio e disse: homem, não se deve se colocar prostrado diante de outro homem, porque sou homem igual a ti. Adorar só a Deus. Eu queria perguntar se você está realmente se ajoelhando diante de alguém, ou de você mesmo. Se nós estivermos nessa situação, é difícil nós termos um relacionamento com Deus. Um caminho da redenção chama-se humildade. Precisamos reconhecer que somos pecadores, falhos, pequenos. Necessitamos da misericórdia e graça de Deus. No momento que Pedro começa a falar, dialogar, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e ele começa a falar em línguas. Ele é batizado no Espírito. Houve transformação. Jesus visitou aquela casa. O Natal chegou para aquele lar. Saulo, quem não conhece de Saulo, fariseu, completamente religioso, perseguidor da igreja, carrasco, matador, assassino, monstro perverso, foi até Damasco. E o próprio Jesus se apresenta para ele e diz: Saulo, por que me persegues? Passou 3 dias num quarto em que se apresentou Ananias e curou da cegueira. Eu acredito que nesse momento ele subiu ao 3º céu e recebeu toda a revelação de Deus. Uma vida transformada, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, fundador de igreja, onde cartas maravilhosas foram escritas, ensinamentos preciosos, que ele mesmo diz: se mais daqui eu passar, vocês não têm entendimento suficiente para compreender. O Natal está vivo. O Natal está vivo. O Natal ele morreu, mas ressuscitou. Mataram o Natal? Não, ele se entregou. Mas ao 3º dia, esse Natal ressuscitou. A palavra diz que ele se apresentou diante das mulheres, se apresentou diante dos seus apóstolos, se apresentou diante de Pedro, se apresentou diante de Saulo, e se apresentou diante de 5.000 pessoas. Para que não sobrasse dúvida de que realmente ele ressuscitou. Se colocou diante do monte para ser assunto ao céu. Deu algumas instruções aos seus discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina todas as coisas que eu vos tenho dito, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No momento que ele é assunto ao céu, uma voz grita: ó portais eternos, levantem suas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. E eles perguntam: quem é o Rei da Glória? E o anjo grita: o Senhor. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É esse o meu e o seu Natal. É esse o meu e o seu Natal. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã.
Jesus é a nossa esperança. Uma esperança que jamais morre. O mundo diz, a esperança é a última que morre. E eu digo, mentira, porque a minha não morre. A minha está viva. Ela anda no meio do povo. Ela habita no meio do povo. Ela ministra no meio do povo. Ela edifica o povo. Ela manifesta poder no meio do povo. Essa esperança restaura. Essa esperança edifica. Essa esperança ressuscita. Aquilo que está destruído, Ele torna a voltar novamente em perfeito estado. Como um diamante que é tirado da rocha, precisa ser lapidado. Essa esperança faz. A esperança não está no meu dinheiro. A esperança não está nos meus bens materiais. A esperança não está nas pessoas. A esperança está em Jesus. O verdadeiro Natal. Um presente que nós recebemos de Deus do céu. Nós devíamos sim colocar os presentes diante do Senhor. Mas não existe preço maior do presente que nós recebemos de Deus. E muitas vezes nós ignoramos. Nós viramos as costas, já estou acabando. Antes que o pastor me reclame. Ele habita em você pelo Espírito Santo. Ele habita em mim pelo Espírito Santo. Fazendo com que você testemunhe o verdadeiro Natal. Este Natal que transforma e dá vida. E vida em abundância. Eu quero encorajar você a mudar o seu conceito de Natal. Não ver como uma época festiva, mas ver como uma eternidade. Devemos celebrar o Natal todos os dias das nossas vidas enquanto aqui estamos. Porque depois, quando formos ressuscitados com Ele, estaremos sentados na mesa, festejando o Natal com Ele e Ele servindo a cada um de nós. Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Natal verdadeiro, o único Natal, sem Papai Noel, sem árvore, sem bolas, sem luzes. Jesus puro, simples, preciso, verdadeiro, único. Que toda honra e todo louvor sejam dados a Ele, em nome de Jesus. Feliz Jesus! Feliz Natal! Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode vir pegar aqui o microfone.